Tia, Oi. sexta-feira eu vou lá pra minha tia. Fortaleza. Sexta-feira eu vou ficar aqui no Salão da Mãe. Certo. Vou lá pra minha tia, lá pra Fortaleza, bem longe. Uhum. Pronto, como eu havia falado para vocês, certo? A gente não tem aula sexta-feira, né? Nós temos aula só segunda, né? Amanhã e segunda-feira. Na outra semana, né? A nossa última semana de aula, certo? Aí a gente vai ver várias revisões, né? Vamos terminar o nosso. Vamos terminar a nossa. Como é que diz? Terminar o nosso conteúdo de ética, né? Falta só um para a gente poder terminar. A gente termina na segunda, tá? E não vai ficar mais nada, nem ciências e Tem de nem negócio. oficina de negócios e nem ética, tá bom? A gente encerra na É, segunda-feira com ética e continua na semana só com as revisões, né? A gente vai ver as revisões, vamos fazer uma revisãozinha sobre os nossos conteúdos, tá? deu. Sim. Não vai ter atividade. Oi, A nossa pintura de arte vai ser livre, né? como é, amor? A nossa pintura de artes vai ser livre, né? É livre, viu? Vocês vão utilizar todos aqueles materiais que eu falei, assim, não todos, né? O que vocês tiverem, certo? Aí vocês utilizam e quando for na terça-feira a gente faz aqui a apresentação, né? Cada um liga a sua câmera e apresenta o seu trabalho e faz a leitura, né? Vamos fazer toda aquela apresentaçãozinha que a tia falou ontem, tá bom? Todo mundo fez coreografia. Agora sim, gente. Mentira, Oi. eu não fiz. Mas pode fazer, tá? É porque não tinha nada pra me fazer, porque a mamãe não pediu meu pai. Tia, Como é? É porque a mamãe não pediu meu pai pra comprar o coisa. Certo, mas ainda tem tempo, tá? ô É tia, daqui eu também até não a consegui outra. fazer porque não tinha material pra fazer. Pronto, mas é daqui até a outra Tia, terça-feira, tá bom? Ô tia, tu recebeu o meu? tia, Recebi sim. Ficou perfeito, viu? Recebi alguns. Gente, é porque assim, a minha caixa de entrada, ela tá um pouquinho cheia. Eu já excluí bastante atividade, certo? Mas, como vocês, alguns me enviam no Zap, né? Clarice me envia no Zap, o Pedro Isaac, ele me envia no Zap, certo? Eu. Exatamente, alguns me enviam no Zap, certo? Aí fica até mais fácil. Do Abner eu também recebi no Zap, certo? É porque eu tô falando aqui aleatório, tá bom? Pronto, então assim, gente, vamos iniciar, né? Nós temos alguma atividade para corrigir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós temos a página 170 e 171 para corrigir, não é isso? É, né, gente? É, né? 170 e 171 foi a última aula. Ou qual foi? Deixa eu conferir aqui, né, que é melhor. A minha 170, lembrança, 71. a minha lembrança ela é um pouquinho curta, porque é muita coisa, viu, gente? Muita coisa para mim, aí eu acabo esquecendo. 170, 171, tá? Mas vamos lá. Questão 1. Pinte as lixeiras com as cores corretas para a reciclagem. A primeira é do papel, então vocês deveriam pintar de azul.
Vocês querem que eu coloque a resposta? Não, né? Já. Eu tentei tudo e não deu certo, tia. E a primeira do papel era para vocês pintarem de azul. A segunda do plástico era para vocês pintarem de vermelho. A terceira do metal de amarelo. A quarta do vidro de verde e a última de marrom, certo? E era do lixo orgânico. Ok, né? 2. Ligue o material ao seu descarte adequado. A latinha aí de Coca-Cola, vocês vão ligar para a lixeira de metal, tá? A garrafinha aí de vidro, de cajuína, tá? Não vamos dizer que é de cerveja, de cajuína. Vamos lá para a lixeira de vidro, tá? E a garrafinha de água para a lixeira de plástico, tá bom? Agora, nós iremos aí ver, né, a questão 3. A questão 3 era para vocês colocarem em relação ao lixo o que ele pode provocar. Aí, nesse primeiro, no quadrinho do ambiente, certo? Vocês devem colocar sujeira. Aí, embaixo da sujeira, alagamentos, certo? E abaixo do alagamentos, mau cheiro. Vocês podem ter colocado outra coisa, tá bom? Mas tudo bem. E no ser humano, o que é que ele pode causar ao ser humano? Certo? Pode causar ao ser humano doenças. Certo? Dessa maneira que vocês devem preencher, caso vocês também tenham preenchido de outra forma, tá bom? Aí a minha. Pode ler, pode ler. Pode ler, Clarice. Contaminação do solo, deslizamento de encostas. E para o ser humano, doença atrai ratos, moscas e baratas. Muito bem. Excelente. Tia, posso? Peraí, só um instantinho. Pronto. Ó, o Isaac Bruno. falar 3? Pronto, peraí, só um instantinho, ó. O Isaac Bruno me pediu para ler depois da Clarice, tá? Aí depois do Isaac Bruno, o Pedro Isaac lê, tá bom, Pedro Isaac? Tia, botou a mesma coisa que a senhora. Uhum. Vai, Isaac Bruno. Tia, no ambiente eu coloquei desmatamento e queimadas. Tá bom. No ser humano eu coloquei doenças. Ótimo, pronto. Vai, Pedro Isaac. Minha mãe nem obriga pra eu fazer desenho. Poluição, alagamento, contaminação. O ser humano, doenças. Pronto, muito bem, excelente, viu? Quem é o próximo? Tia, Oi. a tia passou uma outra atividade antes da leitura que a tia passou. Não, eu passei só essas duas mesmo, Foi mesmo, a tia passou só 2. tá? Vamos lá? Tia, posso ler? Pode ler. Em ambiente, eu coloquei poluição, destruição, alagamentos, sujeira, mau cheiro. E em ser humano, eu coloquei doenças. Ótimo, muito bem. Perfeito. Ok? Pronto. Questão 4, da página 171. Dê exemplos de lixo orgânico e de lixo inorgânico. É uma resposta pessoal, aí é de vocês, Posso tá? ler, tia? Pode. Posso ler? Eu botei no lixo orgânico. Resto de alimentos, vegetais e carne e outros. Lixo inorgânico são plástico, papéis, vidros e metais. Tia, posso falar o que eu coloquei? Pode. Eu coloquei no lixo orgânico resto de comida, resto de maçã, casca de banana.
No lixo inorgânico, papel e lixo. Se eu Ótimo. posso ler? Pode sim, Tia, eu posso ler depois da Clarice? pode. No lixo orgânico eu coloquei restos de comida, cascas de frutas e verduras. No lixo inorgânico coloquei papel, plástico, vidro e metal. Ótimo, muito bem. Pode ler, Maria. Eu botei assim. Lixo orgânico é um lixo que tem casca de frutas, resto de comida e etc. Lixo inorgânico. Lixo inorgânico não se decompõe com facilidade. Posso ler, Uhum, tia? pode. Lixo orgânico, resto de alimentos, vegetais, carne e ossos. Lixo inorgânico são plásticos, papéis, vidros e metais. Ótimo. Tia, eu posso Oi, ler? pode. Rapidinho, vai. Pode ler. Lixo orgânico, cascas, verduras e legumes. Pronto. Restos de comida, lixo inorgânico, vidros, papéis, plásticos e metais vindos de indústrias e comércio. Ou, quer dizer, Pronto, ótimo. Pronto, né? Vamos lá. 5. Marque a resposta que explica o sentido de coleta seletiva. Aí vocês vão marcar o terceiro quadrinho, tá? É quando se separa o lixo de acordo com o material com que foi produzido. Terceiro quadrinho. E a questão 6. De acordo com o texto, o que é lixo? São Posso falar, materiais tia? considerados sem Posso utilidade. falar? Tia, já tá lendo. Peraí, só um instantinho, amor. São materiais considerados sem utilidade, supérfluos ou perigosos, que devem ser descartados ou eliminados. Vocês colocaram dessa maneira? Tia, posso ler o meu? Peraí, só um instantinho, que o Pedro Isaac, ele pediu primeiro, tá? Eu botei igual a sua tia. Ótimo. É um material sólido considerado dócil sem utilização. Utilidades. Pronto, muito bem, ótimo. Mas alguém posso colocou ler, de outra tia? maneira? Tia. Pode ler. Botei. É um material sólido considerado sem utilidade, superfluo Supérfluo. ou perigoso, que deve ser descartado ou eliminado. Ótimo, muito bem. Tia, eu posso ler? Pode sim? Tia, depois da Clarice eu posso ler? Pode. É tudo aquilo que não serve e jogamos fora. Pronto, ótimo, muito bem. Pode ler, ô Abner. Lixo é qualquer material sem valor ou sem utilidade. Ótimo. Eu posso ler a minha? Pode. Eu botei assim: o lixo é o grande problema ambiental. Se eu posso falar a minha, Pode. eu coloquei. São materiais sem utilidade. Ótimo, muito bem. Ok? Vamos lá, né? Bom, gente, é o seguinte. Agora a gente terminou esse conteúdo e a gente vai iniciar falando sobre alimentação. Nós temos uma aula hoje, temos uma aula amanhã, certo? Nós vamos iniciar hoje. Vamos ver aqui essas duas primeiras páginas e amanhã a gente continua com as outras duas páginas, tá bom? É, é,
Aqui, essa primeira página, ele vai iniciar falando sobre a importância da alimentação para os seres vivos, certo? Em seguida, nas páginas anteriores, né? Mais na frente. Anteriores não, as páginas na sequência, que é o que a gente vai ver amanhã, certo? Vai falar sobre os alimentos de origem mineral, animal e vegetal, certo? Tia, eu vou no banheiro, já volto, tá? Tá bom, amor. Viu? Pode ir. Então, vamos lá. Página 172, vamos falar sobre a alimentação. Nós sabemos que nós, seres humanos, né, e os seres vivos, eles precisam ter uma alimentação de acordo com o seu, digamos que com o andar da carruagem, né? A minha alimentação é o que eu sou, certo? Se eu como coisas saudáveis, eu sou uma pessoa saudável. E se eu como coisas que não são saudáveis, eu também não vou ser uma pessoa saudável, certo? A gente conhece muitos casos de obesidade infantil. Por quê? Por conta da alimentação das crianças. A nossa alimentação, ela tem que ser balanceada, né? Tem que ser rica em carboidratos, proteínas, né? As leguminosas, que são frutas, verduras, legumes, certo? Temos que ter tudo isso no nosso organismo, certo? Cereais, essas coisas, certo? E a gente necessita ter essa atenção, né, básica em relação à nossa alimentação, gente. Por quê? É muito importante você se alimentar bem, certo? Você reeducar a sua alimentação. Por quê, tia? Porque, assim, desde criança, se você tiver uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, que contenha tudo isso que eu falei, né? Carboidratos, tem que ter a gordura, claro, a gente precisa também da gordura, né? Carboidratos, proteínas, né? Cereais, certo? A gente necessita ter tudo isso no nosso organismo. Por quê? É fundamental para a nossa saúde. Nós vamos ver, certo, aqui. A alimentação, gente, ela é uma necessidade de todos os seres vivos, claro. Vocês já ouviram aquele ditado, o saco vazio, ele não se põe em pé, né? Então, a gente necessita se alimentar. O certo é você se alimentar... Eu não posso esse ditado, tia. O certo é você se alimentar de 3 em 3 horas, beber de 1,5 litro a 2 litros de água, no mínimo, por dia. Por quê? O seu corpo, ele necessita daquela alimentação, certo? Assim, quando eu falo para vocês se alimentarem de 3 em 3 horas, começa desde o café da manhã. Se eu acordo 6 horas, eu vou comer no máximo o quê? 6:30, né? Quando for 9:30, o meu estômago ele já vai ter a necessidade de eu colocar alguma coisa nele. Por quê? Se eu comer 6:30 para 7 horas, quando eu for só almoçar, certo? Vai afetar o suco gástrico do meu estômago. E quando eu for comer, eu vou comer horrores, porque a minha fome já vai estar maior, certo? Aí é onde corre o risco da obesidade infantil. E a obesidade também adulta, claro, né? Agora sim, se eu como de 3 em 3 horas, certo? Aí eu vou, me alimento de manhã no café da manhã, como meu lanche, certo? Almoço, como meu lanche da tarde, janto e como alguma coisa antes de dormir, certo? Eis a necessidade de você comer coisas maneiras, tá? Mas vamos continuar. Como eu falei para vocês, a alimentação, ela é uma necessidade de todos os seres vivos, né? Porque do jeito que nós nos alimentamos, as plantas e os animais, eles também precisam de alimento, cada um da sua maneira. Sem o alimento, nós não sobrevivemos, claro, né? O alimento, ele nos fornece a energia e os nutrientes que são necessários para que nós possamos crescer fortes e saudáveis. É o que eu falei para vocês, né? Há necessidade de você se alimentar bem para que você seja forte e saudável. Aqui ele deu alguns exemplos, ó, frutas, certo? Legumes. Aqui desse outro lado tem aqui os alimentos de origem animal, né, e os seus derivados, que é queijo, leite, e aqui do lado temos também outros que são de origem animal, que é a carne, que são as proteínas, tá? Nos últimos anos, as pessoas têm se preocupado com a qualidade da sua alimentação, Sim. né? Oi. Tia, antes eu não gostava de carne, mas agora eu adoro. Pois é.
O nosso corpo, ele tem a necessidade, certo, de ter a proteína. A carne é uma proteína. Gosta de fígado, tia. Uhum. Vamos lá. Para termos disposição e boa saúde, nós precisamos cuidar da nossa alimentação. A nossa saúde é o que a gente se alimenta também, tá? Para termos uma alimentação saudável, é preciso escolher corretamente os alimentos que comemos, né? E também preferir alimentos variados, como o quê? Verduras, carnes, cereais, frutas, leite e os seus derivados, certo? É preciso levar em consideração também uma coisa muito importante, que é o quê? A higiene, certo? E o preparo e a manipulação dos alimentos. Por quê? Você não vai chegar do mercantil, do supermercado, do mercado público com as frutas que você comprou e vai diretamente consumi-las. Claro que não, você tem que ter toda aquela higiene. Por quê, tia? Porque ali todo mundo pega, meu povo, e as mãos estão sujas, né? Tem vírus circulando no ar, certo? Então, além disso, nós precisamos ter cuidado também na conservação, né? Para evitar contaminação e doença. Carnes. A gente necessita conservar as carnes congeladas e só descongelar, né? Quando a gente for utilizar. E principalmente, né? Você precisa escaldar. Como é isso, tia? A higiene da carne. Você vai comprar um frango, uma carne e vai chegar diretamente e colocar no fogo? Não, gente. Você precisa lavar, precisa colocar água quente, certo? Para ter todo aquele processo, certo? Na página 173, ele vai dar continuidade, né? De uma coisa também muito importante, que a gente deve sempre observar a data de validade dos produtos, né? E se a embalagem está em perfeito estado. Você não vai comprar um produto que vai se vencer rapidinho. E você também não vai comprar um produto em que a embalagem esteja violada, ou seja, que ela esteja aberta ou esteja furada, certo? Alguns indícios de que o alimento pode estar estragado e impróprio para o nosso consumo são o quê? A embalagem amassada, a embalagem estufada, né? Enferrujada ou com lacre violado, certo? É como eu falei para vocês, há necessidade de atenção em relação a isso aí. Nós não vamos comprar um produto em que esteja amassado, em que a lata esteja enferrujada, porque ali você já sabe que não é um produto novo, ou que alguém pode ter violado o produto e tudo. Claro, a gente procura, principalmente esses alimentos que vêm em latas de metal, por exemplo, leite ninho, essas coisas, eu, particularmente, eu só olho a data de validade e se não está amassado, certo? Porque aquela latinha ali, ela tem um produtozinho que é o famoso zinco, e vai soltar ali naquele alimento que está lá dentro, e que não vai fazer bem para a sua saúde. Então, há necessidade de vocês observarem isso aí também. Vocês que já são grandinhos, já podem observar data de validade, certo? E essas coisas, se estão violadas ou não. Outra coisa, a água, né, ela também tem um papel muito importante na alimentação, certo? Devemos tomar água de maneira regular durante o dia. E ela tem que ser, né, incolor, inodora e insípida, né? Tem que ser pura. E na forma de sucos, né, e chás, certo? Claro que a gente faz o chá e o suco, né, com água. Existem alimentos que possuem bastante água, né, como as verduras, os legumes e algumas frutas, né? Por exemplo, a melancia, a tangerina e a laranja também tem bastante água, o abacaxi, certo? Essas frutas, elas têm bastante água, certo? E elas são diuréticas. A alimentação, ela nos dá energia, né? Fortalece o nosso organismo contra doenças. Por que que ele fala isso? Se você estiver com a sua saúde bem, né, com a sua alimentação bem, a sua saúde também vai estar, né? Então, assim, quando o nosso organismo está fortalecido, contribui para a aprendizagem, né? E, principalmente, fornece as proteínas, as vitaminas e os sais minerais de que nós precisamos, porque tudo isso a gente precisa. Proteína, sais minerais, certo? Vitaminas, tá? E as frutas, nas frutas e nos legumes, nós encontramos tudo isso, certo? Vitaminas, proteínas, tá?
Nós encontramos as substâncias de que precisamos em recursos de quê, tia? De origem animal, que é aqueles que vêm de animais e seus derivados, de origem vegetal, que são frutas, legumes, né, e aí os cereais, e de origem mineral. De origem mineral, nós temos a água e o sal. Isso aí a gente vai ver amanhã, porque na página 174 e na página 175, ele vai falar sobre essas três origens: animal, vegetal e mineral. Cada um com os seus exemplos e cada um com os seus respectivos alimentos, certo? Vocês irão fazer a página 176, certo? É a última atividade. Amanhã a gente já corrige, termina o conteúdo, tá? E não vai pedir, eu vou ver aqui se vou passar a atividade ou não, tá? Vai depender do que der certo, tá bom? Então, eu já vou colocar a atividade lá no Google Sala de Aula, certo? Da página 176, apesar de vocês já estarem sabendo. Vocês façam, tá? Amanhã a gente corrige, deixa tudo bem direitinho, né? Para não ficar nenhuma atividade sem ser corrigida no nosso livro, tá? E continua com o nosso conteúdo sobre a alimentação, que é uma alimentação que fala sobre a alimentação saudável, né? E do que vocês devem se alimentar, tá bom? A gente continua com isso aí, ok? Quando for na outra semana, né? Aí a gente faz uma revisão, né, de tudo que a gente viu, tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, tia. Não, nenhuma, tia. Por enquanto, graças a Deus, tá tudo ok, né? Nenhuma dúvida. Eu sou. Pronto, muito bem. Bom, como eu já falei para vocês, né, a gente vai ter a nossa última aula amanhã, né, da semana, de vocês também, porque na sexta não terá aula, certo? Pelo amor de Deus, não fiquem, tia, eu não estou conseguindo entrar na aula, né? Porque não vai haver aula amanhã, ou sexta, tá bom? Que é o nosso... Então, já são 9h50. Desejo para vocês um ótimo dia, tá? Beijos, abraços e até amanhã, tá? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tio. Tchau, tia. Tchau, gente. Já valeu. Fui.